vendo assim que o Espírito Santo tem conduzido toda esta obra, e a glória é para Ele. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te exaltamos, nós te louvamos, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, que eu seja apenas um instrumento, um canal, por onde o Teu Espírito Santo possa falar, o Teu Espírito Santo possa tocar e transformar vidas. Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que Tu és bem-vindo a este lugar. Sabemos que Teu Espírito Santo esteve aqui no começo, no primeiro culto, está conosco agora e estará para sempre. Essa é a nossa segurança e a nossa confiança, que temos ao abrir a nossa boca, que não temos nada e não somos nada, mas Tu és tudo em nós, Senhor. Por isso eu te agradeço e me entrego em Tuas mãos, entrego a Tua igreja nas Tuas mãos, para que Teu Espírito Santo possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém? O pastor Neto está viajando, está lá na Bahia, como todos sabem, né? Está sendo bênção lá e está sendo abençoado. Temos falado com ele, sempre para falar com as meninas, né? Que estão sempre querendo falar com o papai, com a mamãe. E ontem, de madrugada, a Isabela, meio febril, doente, e, aliás, antes de ontem, acordou de madrugada querendo a mãe, e pense aí, tinha que fazer milagre, né? Quero minha mãe, mamãe, e chorou por bem meia hora querendo a mãe, e eu conversando, contando história, tentando, até que ela adormeceu. Mas é isso mesmo que acontece, quando a gente tem a vida entregue nas mãos do Senhor, muitas vezes nós somos chamados a deixar pai, mãe, filhos, para fazer a obra de Deus e abençoar outras pessoas em outro lugar. Mas deixaram as filhas em boas mãos, né? Espero que sim, tenho procurado fazer o que posso. Mas, sem mais demoras, quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 31. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Eu quero começar, embora esse não seja o tema principal da mensagem, mas eu quero começar para mostrar a importância do que Deus tem para falar conosco. Nós pregamos sobre muitas coisas na igreja, nós pregamos sobre a unidade da igreja. A gente vê aqui em Coríntios 12, que Paulo acaba de falar para o povo de Coríntios a respeito dos dons espirituais, sobre a unidade da igreja, ensinando como deveriam ser usados para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Mas depois ele dá uma pausa no final, antes de entrar no outro capítulo, e eu quero usar as palavras dele para começar propriamente na mensagem. Na parte B do versículo 31, que diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paulo tinha falado, como eu falei, de coisas importantes para a igreja, assuntos dos quais a igreja precisava estar a par de como deveria conduzir-se aquele povo naquele lugar. Jesus estava instituindo a sua igreja numa nova aliança, um novo tempo para a igreja lá em Jerusalém. Paulo começa a escrever as cartas, ele escreve aqui aos Coríntios e ele instrui. Eles estavam recebendo dons espirituais e eles tinham que saber como usar aqueles dons. Mas ele diz: eu passo agora a ensinar-lhe um caminho ainda mais excelente do que tudo isso que ele falou. E esse caminho mais excelente está em Coríntios 13, que é bem conhecido, é um texto, como eu já falei, conhecido até por quem não é cristão e por quem não é crente. Às vezes a gente vem até em locais de trabalho, esse feito em versos, em paredes, em alguns lugares, eu mesmo já vi, e recitado em reuniões, né, onde precisa se falar do amor. Só que muitas vezes as pessoas estão falando sobre um amor que não conhecem. Porque há uma mistura do amor lá fora que há no mundo, desse amor descrito aqui em Coríntios 13, que a gente vai já ler. E a igreja precisa saber essa diferença, porque esse amor que o mundo canta lá fora, ou que está traduzido em versos, em canções das mais diversos tipos, a canção sertaneja, a música brega, que enaltece muito um amor que não é o amor que nós vamos falar nessa noite.
Mas esse amor aí fora, que muitas vezes a gente como cristão não está diferenciando, não está sabendo diferenciar, mas precisa saber. Por isso que Paulo diz, eu vou falar para vocês agora um caminho mais excelente do que tudo que vocês já aprenderam na igreja. Sobre missões, sobre dons, sobre crescer, sobre crescimento, sobre morrer a cada dia, se bem que tudo faz parte. Mas há um caminho mais excelente que a igreja precisa experimentar e viver esse amor. E nós vamos ler em 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens, e um em diante, a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Como o sino que tine, né? Em 1 Coríntios, que tem algumas traduções. Continue. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Passa para o 13, por favor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Agora eu quero que você abra em João, primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, lá no final, perto de Apocalipse. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, entendendo esses dois versículos, vamos fazer um paralelo. Você vai substituir essa palavra amor de Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Nós vamos substituir por Deus. Onde há a palavra amor, nós vamos substituir por Deus. Tem a ver ou não tem com o que acabamos de ler? Deus é amor. A palavra está dizendo. Então, quando a gente coloca no lugar desse amor, que muitas vezes fica subentendido, e aí onde a gente erra, acha que esse amor que está descrito aqui é o amor que o mundo prega, o amor que o mundo pensa que vive, a gente se confunde. E muitas vezes estamos na igreja como cristãos e não conhecemos ainda esse amor. E é isso que Deus está trazendo para nós nesta noite como igreja, porque o tempo urge que a igreja revele o principal caráter de Deus para esse mundo perdido que não conhece o verdadeiro amor. E se esse amor está em nós através do Espírito Santo que nos foi dado, esse amor ele tem que ser manifesto ao mundo. Vocês concordam comigo, jovens? Não só os jovens, né? Mas eu digo jovens porque tem toda a saúde, todo o potencial para ser um referencial nesse mundo do amor de Deus.
Onde vocês passarem, quer sejam na casa de vocês, na faculdade, na escola, nos grupos de amigos, ou seja, onde Deus enviar, cada jovem desse é responsável por transmitir esse amor, onde Deus os colocarem. E a maior prova do amor de Deus que um jovem, um adulto, aquele que se chama cristão, aquele que se chama pelo nome do Senhor, que professa onde chega que é de Deus, é você manifestar realmente que Deus está em você. E a maior manifestação é quando você ama. E é aí onde entra, onde a gente tem que fazer a diferença. Não é esse amor do mundo aí fora que só ama quem é bom. A gente só gosta de quem gosta da gente, e eu escuto sempre, não é uma coisa corriqueira, pessoas cristãs, crentes dizendo: eu só ligo quem me liga. Só gosto de quem gosta de mim. Pensa como eu, é assim comigo. Pensou diferente, descarta. Pessoas problemáticas, não quero nem ver. Pessoas chatas, sai da minha vida. É isso que o mundo está apregoando e ainda chamando, e ainda os coraçõezinhos rolam por aí pelo mundo afora. Como se aquele coração é bonitinho, como eu falei, eu acho bonito, eu acho lindo. Acho bonito tirar foto fazendo assim. É bonito, não é? Sai bonito na foto, né? Mas no dia a dia, esse amor realmente tem sido bonito na sua vida? O amor de Deus precisa ser conhecido através da igreja. Deus já manifestou através da criação, e ao enviar seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, Ele deu a sua maior prova de amor. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não só amou, mas Ele provou, apesar de tudo que nos cerca, demonstrar o amor de Deus. Toda a criação, nós mesmos, a maneira que Deus nos fez, a sua imagem e a sua semelhança, revelando o seu grande amor por nós. E não bastasse isso, Ele se deu, mandou o seu Filho derramar o sangue inocente por mim e por você. E é com esse mesmo amor, com essa mesma intensidade que Deus requer da sua igreja. Você já parou para pensar sobre isso? Se você não consegue amar nem os seus familiares. Às vezes a gente é bonzinho com todo mundo na igreja. Abraça, meu amor, eu te amo. A gente é aquela simpatia, aquela gentileza. Mas e em casa? Onde ninguém está te olhando, onde você não precisa de aplausos de ninguém porque todo mundo te conhece. Como tem sido a sua atitude em relação ao seu pai, à sua mãe, ou a mãe em relação aos filhos? Será que realmente você, como um lar cristão, você tem sido referencial para outras pessoas que chegam na sua casa e sentirem e verem que o amor de Deus realmente reina e impera dentro do seu lar? Ou você é aquela família que as pessoas olham, fulano só vive na igreja, mas a casa deles é um inferno. Olha que tristeza. Quando nós nos arrumamos, nos vestimos para vir para a casa de Deus, Paulo diz lá em Romanos 12, quero que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, os vossos corpos, que é o vosso culto racional. Eu venho para a igreja entendendo que aqui é um lugar de adoração. Eu venho para a igreja entendendo que um dia eu andava nas trevas e a luz me alcançou. Um dia eu estava perdido e fui achado. O amor de Deus invadiu o meu ser. Jesus me recebeu como sua filha, como seu filho. Me colocou na grande família no mundo inteiro, que é a família de Deus. Perdoou os meus pecados, não importa o meu passado, Ele me aceitou.
Então, quando eu venho para a casa de Deus, essa deve ser a minha intenção: adorá-lo, celebrar esse nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Então, quando a gente pula aqui, que eu acho maravilhoso essa juventude ter essa liberdade hoje de pular, de dançar na presença do Senhor, de se alegrar, de expressar o seu amor com todo o seu ser. Eu contei aqui, eu não tive esse privilégio. Eu me converti há muitos anos atrás. E numa igreja tradicional, em que a gente não podia nem sequer se mexer. E eu, como adolescente, eu me converti numa época em que eu estava muito rebelde, querendo fugir de casa, querendo outros pais, querendo outra vida. Eu queria o mundo e eu não podia, porque meu pai era muito rígido. Então eu achava que tinha nascido numa casa errada, num lar errado. Eu queria que meu pai fosse o pai de fulana, minhas amigas que iam para todo lugar. E eu não podia ir. E nessa fase, nessa adolescência, nessa revolta em que eu sonhava em sair de casa, completasse 18 anos, eu ia arrumar um emprego, ia fugir de casa para viver a minha vida, achando eu que era o caminho certo. Onde o ódio tomava conta do meu coração, a amargura, o ressentimento, porque eu nasci na casa errada. Eu tinha muita coisa na minha cabeça para não nascer naquele ambiente. Eu era uma pessoa à frente do meu tempo. Então eu não me satisfazia em viver ali enclausurada quando eu tinha tantas ideias para fazer, tanta coisa para fazer. E foi num momento desse em que meu coração cheio de ódio, de amargura, de revolta, planejando fugir de casa, que o amor de Deus me alcançou. Fui para um culto de jovens, eu tinha 17 anos na época. Não faz muito tempo não, faz pouco tempo. Eu já fui assim, viu, jovem, né? Então vocês se preparem. Mas dediquei a minha juventude ao Senhor depois que eu me converti. Ninguém acreditava na minha conversão, porque eu era só Jesus na causa. Rebelde, revoltada, não via nada calada, tudo eu tinha. Sabe, se você tem uma pessoa assim na sua família, tenha paciência, Jesus sabe como alcançar. Tenha paciência e tenha fé. Porque Jesus sabe como atraí-lo para ele. Eu já conhecia o evangelho, tinha escutado falar, mas o evangelho para mim, Deus me livre. Amava Jesus, queria Jesus, achava tudo lindo, maravilhoso, gostava de ouvir pregação. Mas quando eu tivesse mais velha, eu iria. Um dia achava que um dia eu ia ser. Mas quando eu tivesse bem, talvez como hoje. Mas só que Jesus me queria na juventude. E eu fui para um culto numa igreja batista, onde eu me converti, para jovens. E não fui com intenção de me converter, eu fui para sair de casa. Porque para a igreja meu pai deixava ir. Então fui convidada para sair do tédio, vou para a igreja. E fui, e lá Jesus me alcançou através de uma pregação. Um pastor que eu nunca tinha visto, Deus usou a boca dele para falar comigo. Toda vez que eu falo, eu me emociono. Porque esse amor de Deus nos emociona. Se não emociona você, a mim emociona. Porque eu me lembro do momento que eu me converti, em que eu estava tão cheia de tantos sentimentos ruins. E Deus mesmo assim falou comigo. E eu resisti até onde pude, como rebelde que eu era. Mas chegou uma hora que eu vi o Senhor face a face. O Senhor conversou comigo, falou, bateu no meu coração e disse, é hoje. Eu te quero hoje. E eu fui à frente na hora do apelo, depois de muito. O pastor insistia, eu relutando, mas eu vi, não tinha, era Deus falando comigo. E eu fui à frente dizendo para ele, eu não vou te prometer nada. Eu entendi que o Senhor está me chamando. Eu já escutava o evangelho já há algum tempo, mas eu não vou prometer deixar nada. Se o Senhor me quer realmente, se é o tempo, então o Senhor me transforme. Porque eu não tenho
Não vou fazer promessa nenhuma que eu não possa cumprir. Eu via muita gente se convertendo por emoção. Minha irmã já havia se convertido há algum tempo, e eu conhecia muita gente que estava na igreja, mas que não era crente, não tinha alcançado o amor de Deus. E eu dizia, para ser assim, eu não vou ser nunca. No dia que eu for, eu dizia já antes, vai ser para sempre. Por isso que eu não vou agora. Eu vi o evangelho com 12 anos. Eu digo, não, no dia que eu for, vai ser para valer. Deus já tinha me dado essa personalidade forte de saber, de tomar a decisão e ser para sempre. E assim foi. E nesse dia, eu já saí da igreja com um coração novo. Quando eu li 2 Coríntios 5,17, que fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu digo, foi comigo. Quando eu comecei a ler avidamente a palavra, eu não li a Bíblia. Muitas pessoas, minha tia foi quem trouxe o evangelho para a família, ficava insistindo para que eu lesse a Bíblia, me contava muitos testemunhos, insistiu muito para que eu me convertesse. E eu não lia porque eu tinha medo que ao ler a Bíblia eu me convertesse e eu não queria. Mas quando eu cheguei em casa, eu já fui, é como um bebê, quando um bebê nasce, ele não já vai, você não já coloca no peito da mãe porque ele já nasce com a necessidade de sugar e com fome. Assim é no mundo espiritual. Quando a gente nasce em Deus, a fome pela palavra, ela acontece. Eu ganhei o Novo Testamento de presente na igreja, e já cheguei em casa, eu já gostava de ler, só não queria ler a Bíblia. Mas comecei a ler a vida de Jesus e comecei a me apaixonar por Jesus. Comecei a ficar impressionada com a vida de Jesus. Cada versículo que eu lia, cada texto que eu lia, mais vontade eu tinha. Era uma fome insaciável. Eu ia para a mesa almoçar com a Bíblia do lado e minha mãe reclamando, porque foi uma das últimas a se converter. Começou pelos filhos lá em casa. Eu fui a segunda. E minha mãe brigando, dizendo que eu ia ficar doida, porque eu não queria fazer mais nada, só ler a Bíblia. E orando, e não perdia nada na igreja, me envolvendo. Quanto mais de Deus eu via, mais eu queria. E comecei a me envolver, e apesar de ouvir muita coisa no começo da minha conversão, não dou uma semana. Isso é mais uma invenção. Não dou uma semana para as amigas chegarem aqui e te levar para isso, para aquilo outro. E eu só calada. Mas já me deu em casa, eu já cheguei com aquele amor gerado pelo Espírito Santo, como a Bíblia diz, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando a gente aceita e recebe Jesus, a gente recebe o Espírito Santo em nós. E esse Espírito é amor, é Deus, é o próprio Deus. Então eu comecei a ter aquele amor, querer a salvação de todos os meus familiares. Aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava vivenciando, eu queria que minha mãe vivenciasse, que meu pai vivenciasse. E comecei a me preocupar com a vida eterna deles. Coisa que muitas vezes a gente não faz. Eu já estou salva. O resto. Mas quem recebe o amor de Deus não se aquieta enquanto não passa esse amor para outras pessoas. E isso eu comecei, eu pregava de dia e de noite lá em casa. Eu falava muito. E agora a minha conversa, em vez de ser reclamação, murmuração, questionamento, queixas e mais queixas, que essa era a minha ladainha todos os dias em casa, para eu sair da vida que eu achava que era uma prisão, eu agora estava falando do amor de Deus. Eu estava falando, eu li um versículo na palavra e chegava, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui que Jesus diz, olha aqui. Chegava. E muitas vezes não era bem aceita. Mas era transbordando, não tinha como segurar aquilo que estava dentro de mim. Era muito bom, eu queria que todo mundo sentisse o que eu estava sentindo. E com isso, muitas amigas se afastaram de mim por conta disso, porque a minha conversa tinha mudado. Eu era tipo uma líder da rua. Ninguém fazia nada sem mim. Sem mim nada podia fazer. Porque eu sempre tinha uma ideia, eu sempre estava criando, eu estava inventando. Eu morava numa casa com um quintal muito grande, terraço muito grande. E como meu pai não deixava a gente ir para casa ninguém, mas vinha todo mundo lá para casa. E nisso a gente tinha que inventar a brincadeira. Não é o tempo de hoje, né? Que todo mundo se junta e fica só. Ninguém conversa. Não, a gente conversava até demais, brincava demais. E a minha casa era lugar disso, e as amigas começaram a se distanciar, porque agora a minha conversa era outra. E quando chegavam lá em casa, eu não estava em casa, estava na igreja.
As amizades agora era a família de Deus que vinha lá para casa fazer estudo bíblico. Célula, hoje é célula, na época era estudo bíblico, não tinha célula, não tinha esse nome, né? Mas já era a mesma coisa. Então a minha vida foi sendo transformada pelo amor de Deus. E esse amor muitas vezes ele é esquecido e negligenciado. Quando a gente deixa de crescer em Deus, quando deixa de dar lugar a Deus e dar lugar a nós mesmos, a nossa carne, aos nossos desejos. Por isso aqui em 1 Coríntios, quando ele fala, a gente fala que ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, não tiver Deus, você substitua, quando você for ler 1 Coríntios 3, substitua amor por Deus, porque vai ficar mais fácil de você entender, de você personificar o que a gente pensa que é um sentimento opcional. Eu escolho alguém para amar. A gente entendendo aqui, lendo, substituindo por se não tiver Deus, serei como sino que ressoa, como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver Deus, nada serei. Significa de que o que é que você entende aqui, ou o que é que eu entendo aqui, de que é possível pessoas falarem línguas dos homens e dos anjos, é possível você ter dom de profecia, saber todos os mistérios, ter todo o conhecimento, ter fé capaz de mover montanhas, sem Deus. Porque se há um paralelo, é porque há possibilidade. A gente vê outras religiões que falam em línguas, a gente vê outras religiões que falam, que dão profecias, que tem revelação, que tem visão. É ou não é? Né? Sem ter Deus. Mas vai servir de alguma coisa? Não. É isso que ele está querendo dizer aqui. Vocês podem fazer da esmola, vocês podem ter uma ONG, vocês podem fazer o que bem quiser de bondade para os outros. Mas se a motivação do coração, se não for inspirado em Deus, que é o amor descrito aqui, nada, você está perdendo tempo. Dá para entender como é possível você realizar proezas e mesmo assim não ter Deus? Porque o amor descrito aqui é um amor personificado, é um amor que se demonstra ao dar de maneira diferente do mundo. O mundo dá até aqui, até onde você for bom comigo, eu estou lhe doando, eu estou lhe abençoando. Falhou comigo, tchau. Mas esse amor aqui que é Deus, Deus tem sido assim com você? Você já falhou com Deus? Eu já. E falho. Mas Ele já te abandonou? Por isso? É esse amor que Deus quer que você demonstre, que você viva, a começar dentro da sua casa e da sua família. Amor só falado, recitado, cantado, não vale nada. Mas o amor de Deus sendo expresso através da vida de um filho seu, que tem o Espírito Santo, é aquele amor altruísta, está aqui. Deus é paciente, é bondoso, não inveja, o versículo 4, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Deus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem sido assim a sua vida? Ou você não suporta nada? Qualquer coisinha, ninguém pode olhar para você com um olhar diferente, que você já está estranhando, ou querendo abandonar a pessoa, ou querendo insultar, querendo revidar. Estamos vivendo um avivamento. Pelo menos eu falo em relação a essa igreja. Onde a gente vê o mover de Deus, a gente vê as pessoas sendo salvas, libertas, curadas. Apesar de eu não morar aqui, mas a gente sabe as notícias, a gente vê, ouve os testemunhos do que Deus tem feito neste lugar. E é por isso que Deus está trazendo essa palavra.
Porque o maior mover do Espírito Santo de Deus nessa igreja é quando a igreja aprender a amar. Que a motivação do seu coração ao estar aqui não é porque aqui é um grupo alegre, uma comunidade alegre, uma comunidade cheia de jovens abençoados, uma comunidade realmente onde a gente vê que vocês se gostam, há uma união. E Deus quer que essa igreja ela permaneça viva, gerando frutos e tendo como base o amor de Deus. Que as pessoas não sejam atraídas para essa igreja por causa desse mover só, mas por causa do amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E esse amor tem que ser prático. Tem que começar em casa. Esposo amando a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher respeitando o marido, sem querer passar acima dele, nem adiante dele, mas do lado. Não usando palavras grosseiras para diminuir um ao outro. Um cooperando para o crescimento do lar, e a harmonia do lar tem que ser todos. Eu estou falando aqui para cristão. Porque, infelizmente, existem lares que se dizem cristãos, que são verdadeiros infernos. Desculpa a expressão. Mas é o que eu tenho presenciado no decorrer de toda a minha vida e de que eu conheço muitos crentes, conheço muitos descrentes também. A minha família, quase toda, é cristã, de alguma denominação. E tudo isso, por causa do amor, começou pelo amor de uma tia minha que se converteu no Rio de Janeiro e veio para Paraíba trazer o evangelho para toda a família. E ela passava as férias dela indo de casa em casa dos familiares, não só por parte da minha mãe, que ela é irmã da minha mãe, está viva até hoje, mas ela ia também na família do meu pai e outras pessoas que ela conhecia, com a Bíblia debaixo do braço. As filhas tocavam instrumento e ela não pedia, ela era ousada, ela não tinha não, tem que ter sabedoria. Ela não tinha isso com ela. Deus fez ela desse jeito. Todo mundo respeitava pela vida que ela levava. Era aqueles crentes pouco que a gente pode dizer que é um referencial. Naquele tempo a gente ainda tinha. Hoje a gente cata, né? Porque então todo mundo respeitava e ela entrava, pedia licença. Olha, eu vim falar sobre Deus, vim falar. E ela pregava o evangelho, ela cantava um louvor e falava puramente do evangelho. E se as pessoas queriam aceitar Jesus como Salvador, ela não tinha. Queria saber se era católica, se tem outra religião. Ela falava de Deus. E com esse trabalho que ela fez na família, muitos não foram alcançados diretamente com ela, na presença dela. Mas o que ela fez, o que ela plantou, outros regaram e outros colheram. Mas ela amou a família de tal maneira que ela renunciava às suas férias para sair pregando o evangelho a toda a família. Você tem essa disposição? Se o Espírito Santo está em você, ele leva você a isso. A você se preocupar aqueles que estão à sua volta e que estão indo para o inferno. E o amor de Deus está derramado no seu coração e no meu, tanto para preencher a sua vida e a minha, nos dando razão para viver, sendo perdoados e livres do poder do pecado. Nós somos chamados hoje filhos de Deus, autoridade nessa terra. E a mola mestra que move as nossas ações deve ser o amor de Deus, o Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você reflita. Porque para que o que você sente hoje, esse mover que a igreja está experimentando, isso não passe. Na primeira adversidade da vida, que às vezes a gente pode encontrar, às vezes não, sempre a gente vai ter nessa vida os dias maus, adversidades. Todo crente passa pela prova, todo cristão é provado para ver se realmente o que foi gerado no coração é genuíno, é de Deus. E se você realmente tem o amor de Deus no seu coração através do Espírito Santo, você vai suportar e vai vencer todas as adversidades da sua vida.
Se você está vindo aqui por outros motivos, porque gosta da igreja, porque gosta do louvor, porque gosta dos amigos, se essa é a sua motivação principal, infelizmente, isso vai passar. Mas ele diz que o amor tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece. As profecias vão desaparecer, as línguas vão desaparecer, tudo que é imperfeito vai desaparecer. Mas vai permanecer agora os três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Nós vamos encerrar logo mais com esse texto. Guarda só um pouquinho. Eu queria que você abrisse Romanos 5:5. Ou coloca aí no telão. Só para vocês quem anota, mas eu já falei sobre ele. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5, é bom você gravar isso. É só aquele mesmo que eu queria enfatizar. Obrigada. Então, repense, reflita. O Espírito de Deus está falando com a igreja. Que essa igreja seja conhecida principalmente pelo amor. E eu quero me reportar, enfatizar, que é o que tem de mais urgente. Que eu sei que aqui na igreja todo mundo se ama, aqui na igreja todo mundo se trata bem, cheirinho para cá, cheirinho para lá, você é uma bênção, você é abençoado. Na igreja aqui é um pedacinho do céu. É fácil amar. Todo mundo aqui, né? A gente passa 15 minutos, 20 minutos com um, no máximo, às vezes não passa nem 2, às vezes demora com uns mais um pouco. É fácil. Mas e no seu lar, na sua família, você tem amado a sua família com o amor de Deus? Você tem renunciado para o bem comum de todos? Aos seus planos, às suas escolhas, ou você é aquele tipo de pai ou de mãe que é assim porque eu quero e acabou. Não pensa se a sua escolha está fazendo bem para a família toda, ou para a comunidade, ou para a igreja, ou seja lá onde você estiver inserido. O amor leva a você não pensar em si mesmo. Aqui fala que Deus, o amor não se porta inconvenientemente, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Aí fora o mundo está dizendo: eu matei por amor, eu espanquei por amor. Quantas mulheres sendo violentadas pelos próprios maridos, porque amo, não aguentei perder, matei. Vocês estão vendo o amor que o mundo, a ideia que o mundo tem de amor? E que muitas vezes essa ideia está na igreja. Maridos ou mulheres ciumentas, destruindo o casamento e o relacionamento. Porque se você ama com o amor de Deus, o amor não arde em ciúmes. Ter zelo é uma coisa, é seu dever. Zelar por aquilo que Deus lhe deu. Cuidar, proteger, restaurar, animar, levantar a pessoa que Deus colocou diante de você, seu cônjuge, seus filhos, ou seja lá quem estiver perto. Mas castrar a vida, sufocar com ciúmes, que é uma obra da carne, e você não deve permitir que esse ciúme tome conta de você ou do seu relacionamento. Aprenda a amar com o amor de Deus. E tudo suporta as diferenças. Procure compreender o outro, procure compreender o seu cônjuge, procure compreender seus filhos. Não exija que seus filhos sejam igual ao filho de fulana, porque o filho de fulano é quieto.
e o seu é hiperativo, aí você acha que o do outro é melhor e que o seu filho deveria ser como aquele porque é quieto. Eu passei muito por isso, porque eu não era quieta. Eu era, como eu falei, à frente e sempre ouvia isso. Porque você não é como sua irmã, que não dá trabalho. Olha a filha de fulano, ó, bem quietinha ali, ó, se senta, vai para casa do povo, fica bem quietinha sentada. E você não para. Alguma semelhança que a gente faz com os filhos? É porque seu filho é diferente. Eu não conseguia ficar quieta, não tinha jeito. Meu apelido era Pinga Fogo. Olha só, minha avó, que colocou esse apelido em mim, que Pinga Fogo e Pimenta Malagueta. Quando eu chegava, a primeira coisa que eu escutava, chegou ela. E eu me lembro que uma vez eu nem queria fazer muita coisa, mas porque eu já tinha fama, então eu me senti obrigada a fazer jus à fama que eu tinha. Então, tome a subir, a descer, a mexer. Tá vendo? Às vezes a gente a gente estimula os filhos, porque a gente mesmo fica dizendo que ele é assim. Então, o amor é fundamental para a gente ter uma família abençoada, para a gente ter um lar abençoado. Não é o seu amor, nem o amor de mãe, que é o mais decantado, e mais perto chega do amor de Deus, mas ainda não é perfeito. Eu escuto cada história em aconselhamento de mães, principalmente com filhas mulheres, por conta de traumas, por conta de rejeição, e passa isso para os filhos, passa isso para a filha, e a gente tem lares doentes, precisando ser invadido pelo amor de Deus, que começa de dentro para fora. Não é colocando corações na sua casa que você vai ter mais amor. Não é colocando músicas de amor que você vai ter mais amor, mas é expressando o amor de Deus no dia a dia. É o filho, a filha que vê a mãe se acabando, lutando dentro de casa só, ralando para manter a casa em ordem, e os filhos deitados assistindo televisão, com as pernas para cima. Aí no dia das mães ou um dia especial, mamãe, eu te amo. Aí, jovens, mas é para vocês serem abençoados, que o amor só é perfeito, só é amor de Deus quando começa primeiro pela família. Se for só lá fora com os amigos, qualquer pessoa faz, não precisa ser crente para isso não. Eu tinha amizade assim antes de ser crente. Que foi uma das lutas para poder me converter, foi deixar as minhas amizades. Eu brigava só com elas, de vez em quando eu estava de mal de uma, de outra. Mas não, por quê? Porque eu não tinha amor. O amor, achava que era. Mas depois que eu conheci o amor de Deus, eu vi que eu não amava ninguém. Hoje eu sei o que é amar, que eu aprendi com Jesus. E tenho Ele aqui dentro de mim. E muitas vezes a gente precisa renunciar ao nosso eu, aos nossos prazeres, aquilo que nos agrada, para agradar outros. Precisamos deixar muita coisa que para a gente às vezes é preciosa e você não deixa por nada nesse mundo, mas por Jesus e pelos seus você deixa. Todo dia nós somos desafiados a viver a vida cristã, negar a si mesmo a cada dia. Somos desafiados a amar com o amor de Deus, perdoar quem nos ofende. Amar aquela pessoa chata que pega no seu pé. Amar quem é bonzinho com a gente é fácil, não precisa nem do Espírito Santo para isso. Amar, que eu digo entre aspas, né? Mas para amar o inimigo, amar quem lhe persegue, amar quem lhe faz mal o tempo todo, quem lhe trai, quem lhe rejeita, só tendo Deus, que é isso que Ele faz conosco. Quantas vezes a gente rejeita o Senhor, rejeita a sua palavra, rejeita estar na presença de Deus, prefere outras coisas. A gente tem pressa de sair da presença de Deus. A gente passa 2 horas, 3 horas vendo um filme na internet, vendo só Deus sabe o quê.
Mas quando passa no culto, passa uns minutinhos da hora normal, orando demais. Está inquieto, já doido para mexer no celular, para ver quem mandou mensagem. A mensagem de Deus não está interessando. Está mais preocupado com a mensagem dos amigos. Aí eu questiono, houve uma conversão mesmo na sua vida? Porque quem conhece a Deus ama estar com Ele. Quem anda na presença de Deus não troca por qualquer coisa. Isso para mim as coisas assim são qualquer coisa. Quando você está na presença de Deus, que você recebe esse amor de Deus, todo o resto passa a ser resto. Busca Deus em primeiro lugar, jovem. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. É possível você permanecer fiel a Deus. Porque eu com 17 anos entreguei minha vida para Jesus. E nunca olhei para trás. Eu conheço muitos jovens da minha época que se converteram, se desviaram. Eu já tive momentos difíceis, tentações, adversidades da vida mais diversas. Pessoas que eram líderes, exemplares para mim, eu vi cair. Um dos meus discipuladores na época, hoje é um ateu. Um dos pastores que fazia parte da igreja, adulterou. Então nada, não use como desculpa. Eu me desviei porque o pastor fez uma besteira. Eu me desviei porque aconteceu um problema tão grande na minha vida que eu não suportei. Eu sou igual a qualquer um de vocês. E se eu venci, se eu passei por tantas coisas e consegui estar de pé, mesmo sendo falha, mesmo sendo imperfeita, mas um dia eu tomei uma decisão. Eu disse: olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar para trás. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Recebi o chamado de Deus também, no mesmo tempo que eu me converti, foi tudo muito acelerado na minha vida. Eu me senti chamada por Deus também para um ministério, já com 3 meses de convertida. E eu não tinha outra opção para mim. Eu conhecia a Deus, mudou a minha vida. Eu tenho uma história antes e depois de Cristo. Você tem? Espero que tenha. Porque se você não tem uma história antes e depois de Cristo, você não o conheceu. Mas hoje é tempo de você conhecer. Sempre é tempo de você repensar a sua experiência. E hoje, mais uma vez, Deus está dando uma oportunidade, porque Ele é amor. E o seu amor faz com que as suas misericórdias se renovem todos os dias, a cada manhã. Para dar uma oportunidade para que você realmente se encontre com Ele. O Espírito enche a sua vida com o amor genuíno que o mundo precisa conhecer. E só a igreja tem. Vamos ficar de pé?